E a malta daqui Remagic, sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats. Chegou o Launchpad 10, é nisso que vamos falar neste vídeo. Vamos analisar um pouco o novo equipamento da Novation, ou o novo Launchpad. Como muitos de vocês sabem, temos aqui muitos vídeos no canal sobre o Launchpad, nomeadamente sobre o Launchpad MK1, e depois também temos um vídeo bastante interessante sobre a história do Launchpad, com todas as versões do Launchpad, e onde eu esclareço todas as dúvidas de funcionamento do Launchpad. Saiu mais recentemente o Launchpad 10, temos aqui novidades e atualizações, e então vamos comentar caso estejas aí na dúvida de qual Launchpad comprar. Há muitos produtores que recorrem a este equipamento especificamente e à Novation para resolver as suas questões de MIDI e de Clip Launch, e eu fui uma dessas pessoas. Também, como vocês sabem, eu não só uso o Launchpad, como uso também o Launchkey e também uso a Scarlett da Focusrite. Para quem não sabe, a Novation pertence ao grupo Focusrite e é uma marca que eu confio, que eu gosto e que estou bastante satisfeito. E como este equipamento saiu, é um equipamento que eu tenho um carinho especial, porque foi com ele, foi com o Launchpad que eu comecei toda esta jornada e entendimento MIDI, e hoje vamos falar aqui de algumas novidades, não são muitas. Eu acho que as novidades do Launchpad 10 ou do Launchpad X são mais visuais, é uma soma das melhores características que o Launchpad tem nas suas versões anteriores, compiladas no 10 e com uma nova apresentação. Já vamos entrar em detalhes. Também devo lembrar que o Launchpad 10 saiu na versão MK3 e na versão Mini, assim como já se verificava nas versões MK1 e MK2. Tínhamos também a acompanhar o equipamento original a versão Mini. Já vamos falar das diferenças, já vamos falar aqui das características. Antes de avançar neste vídeo, e caso seja do teu interesse, para motivar também mais vídeos aqui no canal, não te esqueças de deixar o like. Se chegaste aqui pela primeira vez por causa do título do vídeo, não te esqueças de te inscrever, ativar o sino das notificações, passar nas nossas redes sociais para ficar mais perto de nós e visitar o nosso site www.kvmusicbeats.com, onde dispomos dos nossos cursos de produção, nomeadamente Ableton, FL Studio e também Marketing Digital. Bora então para o vídeo. Neste momento aquilo que vocês estão a visualizar em conjunto comigo é o site da novationmusic.com. Basicamente é o site do fabricante. Nós estamos a consultar esta informação na fonte oficial. E vamos lá então. Conforme vocês podem ver aqui, o Launchpad não mudou muito. Continuamos a falar de 64 pads mais 16 pads de controle. Já vamos então aqui passar aos detalhes. Isto aqui é só a página da apresentação do produto, basicamente, onde eles falam que saiu o Launchpad 10 e o Launchpad Mini, que basicamente é o Mini 10 também. Vamos passar aqui para o Launchpad normal, porque o Launchpad Mini o que muda essencialmente é o tamanho. As características ou as funcionalidades continuam a ser as mesmas, basicamente. Eu tenho aqui ao lado o Launchpad MK1, que dá para eu me guiar, até porque a legendagem dos próprios botões, os botões de função, portanto estes 16 redondos que estão em torno dos 64, eles são praticamente iguais, muda uma palavra ou outra, está simplificado e é isso que vamos ver neste vídeo. Por exemplo, eu vou colocar aqui no View Images, para vocês verem isto em ponto maior, aqui está. Vamos só mudar aqui para esta imagem que é mais lúcida. Antes de avançarmos, antes de eu fazer aqui este comentário em relação às funcionalidades, caso queiras entender a fundo, o mais fundo possível, como é que isto funciona, assiste a nossa série que temos aqui no canal sobre o controle MIDI, onde eu falo disto em detalhe. Portanto, a ideia é tu não ficares à toa com alguma coisa que eu diga aqui. Eu vou dizer aqui algumas coisas que eu já disse nos vídeos anteriores, portanto, se quiseres entrar a fundo e entender este vídeo a 100%, caso te escape alguma coisa, vê essa série de controle MIDI, que aí tenho a certeza que não vão ficar dúvidas. Mas reparem, aqui em cima continuamos a ter os botões de navegação, e estes botões de navegação servem essencialmente para navegar no Session View, para fazer o Clip Launch. É isso que também já vamos ver a seguir aqui nas características do equipamento. Mas o que eu vos queria mostrar essencialmente aqui nestas imagens é as diferenças, porque aqui não é nenhuma. Aqui assim continuamos a ter o Session, como tínhamos nas versões MK1 e MK2, só que como no Ableton Live 10 tu já tens o Capture MIDI, eles incluíram o Capture MIDI aqui no Launchpad através do antigo botão Mixer, que era aqui. Tu antes tinhas aqui um Mixer, para controlares basicamente o solo, o stop, o mute, o arm, o pan, os return tracks, portanto o A e o B, também podias controlar isso aqui, reparem, está aqui, ó. Send A, Send B, portanto isso continua a ser possível, só que tu mudavas para este ambiente da direita aqui no Mixer. Neste momento tu tens o Mixer e o Session exatamente no mesmo botão, portanto tu alternas entre a sessão
neste caso o Session View e o Mixer, que é basicamente os controlos de cada track. Portanto, eles optimizaram e deram uma multifunção neste botão, porque antigamente este botão só servia basicamente para mudar para o modo Session. Aqui continuas a ter o estilo livre de notação e que também funciona muito bem no Drum Rack, só que antes tinhas o User 1 e o User 2 e agora tens Note e Custom. Basicamente a diferença é, esta aqui não é nenhuma, portanto o Note continua a ser a notação dos plugins e o Drum Rack ou algum sequenciador de samples. Aqui o Custom, como o nome diz, é customizável, é o antigo User 2, onde tu fazes mapeamento MIDI livre, isto é, tu ativas o MIDI Mode ou o MIDI Map do Ableton Live e passas a ter 64 pads livres para configurares como quiseres. Depois aqui, onde tínhamos então o ambiente mixer, passamos a ter o Capture MIDI, o que é muito bom, porque tu podes estar a criar alguma melodia ou harmonia e não estar a gravar, não estar a compor, e de repente vais buscar aqui essa melodia com o tempo certo, dentro da assinatura de tempo certo e em contexto no teu instrumental, caso não esteja, obviamente, muito confuso. Ele resolve logo todos os problemas de quantização, faz tudo certinho, portanto, isto é mais uma funcionalidade do Ableton Live 10, ok? Não é uma funcionalidade do Launchpad. Basicamente o Launchpad tem é o atalho e a tecla para ires para essa funcionalidade. Eu também devo lembrar, antes de mais, que isto é um equipamento para o Ableton Live 10. Isto é desenvolvido para o Ableton Live. Atenção, poderá funcionar no vosso Fruity Loops, aí na vossa outra DAW que vocês utilizem. Poderão tirar algumas potencialidades desse equipamento noutra DAW, mas não vão conseguir usá-la 100% sem ser no Ableton. E depois então temos aqui do lado direito exatamente os mesmos botões que tínhamos nas versões anteriores. A diferença é que em vez de teres Stop, tens Stop Clip. O Mute continua não, de antes era Track On, agora é Mute, é o que faz muito mais sentido. Tu cortas basicamente a máquina, ela não é desligada. Tu tinhas o Track On, fazes Track On, Track Off, mas basicamente o que ele faz é o Mute. Ou neste caso corta-te o som da faixa que estiveres a ordenar. Depois tens o solo, o arm, conforme estamos a falar, já tinha dito, desculpem, sendo A, sendo B continuam a ser iguais, continuam a ser os mesmos. E cá em cima temos volume e panorâmica, também são ainda os mesmos. Aqui ao canto temos o logótipo da Novation, na versão MK1 tínhamos o logótipo do Ableton, na MK2 já a da Novation e agora continuamos a ter a da Novation. Outra coisa muito interessante em relação à versão MK1 principalmente, é porque no MK2 e no Pro já tinhas os botões RGB com mais cores. Por exemplo, nas versões MK1 só tens 3 cores, que é o vermelho, o laranja e o verde. E o amarelo... não, o amarelo é o laranja. A partir da versão Pro e das versões MK2, eles começaram a incluir mais cores e neste momento a versão 10 já, portanto, dispõe de todas as cores à semelhança, por exemplo, do Ableton Push, o que é muito melhor. E uma coisa muito interessante é que o Launchpad vai refletir automaticamente as cores do teu Session View e dos clipes do teu Session View nos pads. Tu não precisas dizer qual é a cor do pad em si, basta que no Ableton ele esteja colorido e essa informação é refletida diretamente aqui na cor dos pads. Também temos, ou continuamos a ter a característica dos Sensitive Keys, o que é muito interessante, portanto ele vai-te responder de acordo com a velocidade do teu toque, que se vai refletir também no volume, portanto quanto mais devagar tocas, ele toca com menos força, portanto vai ser ou vai sair com menos potência, logo com menos volume, portanto isso já se verifica ou continua-se a verificar, desculpem, aqui nas versões MK10 e isto abrange também estas características que eu estou a falar, todas elas abrangem a versão Mini. A versão Mini, basicamente, a diferença é realmente o tamanho e o preço. É uma versão mais económica, mais compacta, preparada inclusivamente para dispositivos móveis. Ele também poderá ser utilizado com outras DAWs, embora não traz o máximo rendimento como traz no Ableton, poderás fazê-lo e, portanto, essa versão Mini é uma versão mais compactada, mas basicamente é o mesmo. Vamos agora aqui só às principais características e àquilo que a Novation enaltece como algo positivo aqui no novo Launchpad X, porque basicamente, tendo em conta que temos exatamente as mesmas físicas, é exatamente o mesmo número de botões, atenção, há aqui uma situação que é a versão Pro, agora que eu estou a reparar, a versão Pro tem 32 botões de função laterais, ok? Portanto, a versão Pro ainda continua a ser a versão mais completa porque é que tem mais botões, tem mais físicas.
embora sejam tudo físicas de pad, portanto tens um maior leque de funcionalidades. Aqui a versão 10 é quase como uma continuação da versão MK2, é só isso, porque tu tens a versão MK1, MK2, a versão Pro com os 16, 32 neste caso, 32 botões de função, e agora tens a versão 10, ou versão X, que retoma aos 16 botões de função. Portanto, isto é uma continuação do Launchpad, ou pelo menos da linhagem MK, enquanto que a Pro é assim um modelo à parte, é um modelo mais rico. Agora, tendo em conta o número de botões que tu tens, se tu fores um utilizador avançado de MIDI, de configuração MIDI, mapeamento MIDI, estiveres à vontade com o Clip Launch, com os Fingered Drums, tendo em conta o número de botões que o Launchpad 10 tem, tendo em conta, lá está, o Sensitive Keys e as cores RGB, isto é exatamente a mesma coisa, ok? Por isso é que eu ia dizer o que é que a Novation realça aqui como características boas, porque a versão MK2 é muito boa. A única diferença que eu vejo é realmente uma optimização nas cores, uma optimização no layout, e nota-se também que os botões, principalmente os botões de função, estão do mesmo tamanho dos pads normais e estão muito quadrados, tudo muito certinho. Portanto, isto é uma tendência de agora nas questões visuais e nas questões de apresentação de interface e de software. As coisas estão mais minimalistas, mais simplificadas e retilíneas. Por exemplo, na versão MK1 os botões são mais arredondados nas pontas, e aqui não, aqui são estritamente quadrados, por aquilo que eu percebo. Embora isso já se tenha vindo a verificar nas versões anteriores, pelo menos na versão Pro, segundo me recordo, embora os botões de função não sejam quadrados, ok? Eu estou aqui só a falar de algumas diferenças que eu estou a notar, porque isto é um equipamento que eu usei muito, é um equipamento que eu explorei muito, não só a nível de Ableton, mas a nível da criação de project files para aquelas apresentações luminosas e tudo mais. Portanto, há aqui toda uma grande ciência por trás disto e eu trabalhei muito com isto, por isso é que queria realçar aqui só estes detalhes. Eles continuam basicamente aqui a realçar o mesmo, portanto é o essencial para controlar o Ableton Live, portanto isto é o controlador. A seguir ao Push eu diria que é o equipamento mais oficial para usar o Ableton, é o Launchpad. Eles foram muito inteligentes, até porque a Novation criou este hardware em conjunto com a Ableton, isto é, quando o MK1 foi desenvolvido para o Ableton em conjunto com o Ableton, não foi um equipamento que foi desenvolvido por uma empresa que funciona no Ableton, não. Eles desenvolveram um equipamento em parceria e em conjunto. Depois lá está, tens aqui a questão do Express Yourself, o expressar-te através dos Fingered Drums ou através dos Fingertips, que é a cena de tu fazeres o beat todo ali na ponta dos dedos, com os elementos todos nos pads. Continuam a realçar isso, porque realmente foi isso que popularizou o Launchpad, foram as performances aí de muitos produtores bons que temos pela internet. Portanto, aqui no Make It Yours é tu configurares exatamente o Launchpad como tu queres, e segundo aquilo que eu estou a verificar aqui, há uma nova aplicação para fazer esta configuração. Isto é, o Launchpad nas versões anteriores ele vem já com a configuração feita. Ok, tu poderás fazer algumas configurações avançadas, mas tens que ser um utilizador avançado. Nesta nova versão, tu tens um software com um friendly interface, digamos assim, uma interface mais amigável, não tão avançado, ok? Para tu fazeres as tuas configurações próprias e dizeres como é que queres trabalhar aqui com o teu Launchpad 10. Isto não é uma questão que eu possa explorar muito aqui neste vídeo, porque ainda não testei, mas por aquilo que eu vejo e pela descrição aqui, tu podes ir um pouco mais à frente e isto será, à partida, o modo avançado de configuração do Launchpad. Depois, eles continuam a realçar aqui o Take Control of Your Performance, e basicamente é tu controlares e usares as funções do lado direito, estas aqui, portanto é tu ires ao modo mixer, digamos assim, e controlares o volume, a panorâmica, os return tracks, o stop, o mute, o solo, e fazeres a armação para gravar alguma coisa em áudio ou em MIDI em tempo real. Isto depois são ofertas que tu recebes caso adquiras o produto, recebes uma biblioteca de sons, tens acesso a 2 meses na Splice. Eu lembro-me, por exemplo, que quando comprei o meu Launchpad trazia-me vários loops e vários samples do Loop Masters. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, mas é na Sound Collective, aqui é na Splice Sounds. Portanto, isto são ofertas, não são propriamente características, são coisas que tu ganhas caso adquiras o equipamento. E basicamente, conforme podem ver, eles não realçam aqui nada por aí além daquilo que já vimos nas versões anteriores, tirando esta questão aqui
do novo modo de configuração avançado do Launchpad. Agora, passando para a versão Mini, é exatamente a mesma coisa, só que é um equipamento mais pequeno. Eles não realçam aqui nada de mais, digamos assim, portanto o Made to Launch é uma das características principais do Launchpad, que é o modo Session View. Tu controlas o Session View, cada pad representar um clipe em específico, portanto eles continuam a fazer referência a isso. Aqui, lá está, dão destaque às novas características visuais, à forma como o Launchpad foi optimizado, porque eles estão a optimizar a cada altura, possivelmente questões de latência, questões de detecção, de controle, compatibilidade, ou até mesmo mapeamento e de roteamento para tu criares os teus project files. Portanto, eles fazem referência a isso, o poderes fazer os fingertips. Depois o que eles vão falando aqui para baixo são coisas genéricas de workflow, de trabalho, para a coisa ficar fácil, controlares o teu live, enfim. E por fim temos aqui digamos que um Welcome Aboard, que é uma configuração, lá está, isto poderá ir de encontro com aquilo que eu estava a falar aqui, uma configuração avançada de integração com o Ableton, portanto para te facilitar, para utilizadores que não estejam tão à vontade com esta ferramenta, não estejam tão à vontade com a detecção MIDI e tudo mais, portanto eles fazem referência aqui a isso. Tens a questão de levá-lo para qualquer lado, porque é pequeno, obviamente, portanto tem essa vantagem. A versão Mini, por um lado é boa por isso, porque torna-se mais fácil de transportar. A integração intuitiva com o Ableton Live, isto também já estamos carecas de saber, portanto o Launchpad foi desenhado para o Ableton, portanto é de fácil integração, porque tu ligas o USB, ele detecta, instala, ligas o Ableton e está pronto a ser utilizado. Normalmente é assim que os equipamentos e as versões a partir da MK2 funcionam, é de rápido acesso e bastante intuitivo. E depois continuas a ter aqui, portanto, acesso ao Sound Collective e também acesso ao Splice Sounds. Basicamente é isto, e como eu vos disse, o que muda da versão Mini para a versão original basicamente é o tamanho. Depois é só uma questão de vermos as características. É claro que eu também prefiro, e vocês também preferirão, a versão normal, a versão maior, até porque o equipamento em si não é um equipamento muito grande, é um equipamento relativamente pequeno. Portanto, se isto já é pequeno, agora imaginem a versão Mini, é uma coisa, não é metade do tamanho, ok? Não é bem metade do tamanho, talvez 75, 70% do tamanho do original. Anda aí mais ou menos. E pronto, malta, era isso que eu queria falar aqui. Como este é um equipamento que eu gosto muito, foi muito importante também na minha jornada como produtor. Eu faço questão de acompanhar a sua evolução e indo partilhando aqui as novidades e também fazendo os meus comentários para vocês ficarem a par daquilo que está a sair no mercado, caso estejam a equacionar adquirir aí um pad, ou nomeadamente o Launchpad. Há muita gente que equaciona isso, já foi muita gente que me pediu opinião sobre este equipamento. É um equipamento que eu recomendo para o Ableton, sim, e fica aqui a minha análise, o meu comentário e também a notícia para vocês. Espero que tenham gostado. Se é o caso, não se esqueçam de deixar um like para fortalecer, inscreverem-se no canal caso estejam aqui pela primeira vez, passar nas redes sociais, visitar o nosso site, ficarem ligados connosco, basicamente. Para já é tudo. Quem falou contigo foi o Remagic, eu te peço um grande abraço, vemo-nos no próximo vídeo, tamo junto e hala!